Em nome do Senhor Jesus. Quantos já sabem, dê um brado de glória em nome de Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que diz assim: E Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Bérseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Toque no seu irmão que está do outro lado, por gentileza, e diga assim: levante-se e coma. A sua jornada é muito longa. Pode se sentar dando glórias ao nome de Jesus. Queridos, estamos aqui diante de uma palavra bastante poderosa. Palavra essa a qual acabamos de ler, que fala acerca do profeta Elias. Quem nunca ouviu falar acerca do profeta Elias? Quem nunca ouviu falar acerca das suas façanhas? Quem nunca ouviu falar acerca da sua tamanha ousadia? Mas todos nós sabemos que nem sempre o profeta Elias foi muito conhecido. Pelo contrário, a Bíblia vai nos revelar que quando tudo começou, ele apareceu do nada. Quando a geração de Israel havia se corrompido, quando a nação de Israel havia se dobrado diante Baal para se prostrar e o adorar, a Bíblia diz que os profetas que ali estavam, algum deles Jezabel estava matando, outros ela não conseguiu, mas a Bíblia diz que em meio a este caos, em meio a essa turbulência, aparece Elias. A Bíblia diz que acreditavam-se que Baal que mandava a chuva, acreditavam-se que Baal mandava o orvalho. A Bíblia diz que aparece Elias do anonimato, aparece Elias dentro da casa de Acabe, diante os seus profetas, diante de Jezabel. A Bíblia diz que Elias se levanta e diz que perante o Deus ao qual ele está, que nem chuva nem orvalho haveria, segundo a sua palavra. Queridos, a Bíblia diz que Elias delibera uma palavra de afronta contra não só Acabe, não só contra Jezabel, mas também contra os seus deuses, também contra os seus profetas. Queridos, a Bíblia vai nos revelar que logo após a esta profecia, a palavra do Senhor veio até o profeta Elias e disse: olha, Elias, esconde-te daqui e vai e se esconde-te lá junto ao ribeiro de Querite, porque lá eu já ordenei aos corvos para te sustentar. Queridos, observe e entenda algo aqui comigo. A Bíblia vai dizer que esta palavra que Elias deliberou não foi qualquer palavra, foi a palavra tão poderosa que ia se tornar algo tão tremendamente perigoso para o profeta Elias, que a Bíblia vai nos revelar que Deus diz a Elias para ele se esconder junto ao ribeiro de Querite. Observe, queridos, que a Bíblia vai nos revelar mais adiante que Acabe procurou Elias. Por quê? Porque a Bíblia diz que passou muito tempo sem a chuva descer, passou muito tempo sem o orvalho descer. A Bíblia diz que Deus cerrou o céu, a Bíblia diz que Deus não deixou a chuva cair. E a Bíblia diz que Acabe fica desesperado e começa a procurar Elias
Mas só que tem uma coisa que a Bíblia vai nos dizer, que Acabe não encontrou Elias. Sabe por que Acabe não encontrou Elias? Porque lá no livro de Salmos 91, a Bíblia vai nos dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Queridos, observe, entenda algo aqui. Observe que logo após a profecia de Elias, Deus disse a ele: olha, Elias, se esconde-te no querite, Elias. Sabe por quê? Porque Acabe vai te procurar. Mas só que tem uma coisa: Acabe vai te procurar, mas não vai te encontrar, porque você vai estar guardado. Ei, meu filho, ei, minha filha, eu tenho algo aqui para te dizer. Sabe por que Satanás não consegue te derrubar? Sabe por que Satanás, a Bíblia diz que ele fica como um leão, bramando ao nosso derredor, tentando achar uma brecha para nos tragar? Sabe por que ele não consegue te tragar? Sabe por que ele não consegue te destruir? É porque você está guardado no querido de Deus. É porque você está guardado debaixo das asas de Deus. Foi o que eu te disse no livro de Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não são para todos. A Bíblia vai ser categórica em dizer: aqueles que habitam. Não são todo mundo, são só os escolhidos do Senhor, são só os separados de Deus. Ei, meu filho, ei, minha filha, em meio a este caos, em meio a esta pandemia, nós estamos descansando, enquanto muitos estão aterrorizados, muitos estão em pânico, muitos estão assustados, mas a igreja do Senhor está descansando. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor não é qualquer um, a igreja do Senhor não está à toa, a igreja do Senhor está debaixo das asas do Senhor, descansando no céu. Queridos, observe que Deus que alerta a Elias e diz: olha, Elias, vai-te daqui e se esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Deus estava dizendo a Elias que ia haver algo contra a sua vida, que o mal estava por vir, que algo de ruim iria acontecer. Mas só que tem uma coisa, que a Bíblia diz que a seca estava próxima, a seca ia se alastrar por toda Israel. Mas só que tem uma coisa, que a Bíblia vai nos dizer, que Deus diz a Elias: olha, Elias, não se preocupe, porque a chuva não vai descer, o orvalho não vai vir. Mas só que tem uma coisa: não se preocupe, porque eu já ordenei aos corvos para te alimentar. Pelo que eu sei, os corvos se alimentam de carne, os corvos se alimentam de pessoas. Melhor ainda, quando estavam as pessoas em guerra, os corvos se fartavam, porque os corvos se alimentavam de carne podre. Eu acredito que os corvos estavam todos doidos para Elias morrer de fome. Os corvos estavam querendo que Elias morresse de fome, para ele se alimentar de Elias. Mas ao invés dos corvos se alimentar de Elias, os corvos tinham a obrigação de trazer comida para Elias. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Tem muitas pessoas querendo te engolir, tem muitas pessoas querendo até mesmo te devorar. O diabo está aí fora querendo acabar com você. Mas só que tem uma coisa, que ele quebrou a cara. Sabe por quê? Porque vai ser ele que vai ter que te alimentar, vai ser ele que vai ter que te sustentar, vai ser ele que vai ter que te colocar de pé, vai ser ele que Deus vai ordenar te ajudar. Fala, Deus. Aleluia. Queria se alimentar de Elias, mas só que tem uma coisa. Deus disse a Elias: olha, Elias, não se preocupe, muitos vão passar fome por causa dos seus pecados, por causa das suas escolhas. Muitos vão enfrentar o que há de vir. Mas só que tem uma coisa, que a minha Bíblia diz que nem um justo vai mendigar o pão, nem a sua descendência vai passar fome. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? Deus estava dizendo: olha, Elias, pode vir pandemia, pode vir o que vier, mas só que tem uma coisa: cada um vai pagar pelas suas ações. Mas só que aqueles que
por dificuldade. Mas só que tinha uma coisa: Elias ficava lá descansando, e os corvos traziam o seu alimento, e ele bebia da água do ribeiro. Sabe por quê? Porque aqueles que ele disse que confiam no Senhor não precisam se preocupar, não precisam se desesperar. Ei, meu filho, ei, minha filha, não precisa você chorar, não precisa você lamentar. Sabe por quê? Porque você escolheu o Senhor. Se você escolheu Ele, não se preocupa, Ele vai te honrar. Aleluia, meu Pai. Queridos, é algo meio complicado, meio triste em dizer, mas assim como foi cantado aqui nesta noite, nós plantamos aquilo que nós colhemos. Verdade. Não tem como você plantar maldade e colher bondade. Verdade. Não tem como você plantar bondade e colher maldade. O que você plantar, você vai colher. Verdade. Aquele povo plantou aquilo que ele tinha colhido. O povo resolveu se desviar do caminho do Senhor. O povo resolveu adorar Baal, seguir os seus caminhos e se esqueceu de tudo quanto Deus tinha feito por ele. A Bíblia diz que veio a seca, que veio a miséria, mas só que tem uma coisa: o profeta Elias, que não tinha nada a ver com isso. O profeta Elias, que não tinha se prostrado diante de Baal. O profeta Elias, que não tinha escolhido aquele caminho, mas pelo contrário, mesmo quando tudo era difícil, mesmo quando tudo parecia perdido, ainda assim ele permanecia na presença do Senhor. Glória! Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes é complicado, mas só que permanece na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque tenha certeza de uma coisa: que nada do que você vai fazer aqui é em vão, que nenhum momento que você passa na presença de Deus é em vão. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm escolhido o pecado, muitas pessoas têm escolhido seus desejos carnais, muitas pessoas têm escolhido as coisas do mundo que tem ele a oferecer. Mas só que tem uma coisa: que a igreja do Senhor resolveu renunciar tudo isso. A igreja do Senhor decidiu renunciar todas estas coisas por amor do Senhor. E o Senhor manda dizer para a sua igreja: não se preocupa, aquieta o coração e sabeis que eu sou o Senhor. Porque pode vir a tribulação, pode vir a dificuldade, mas a igreja do Senhor vai permanecer de pé. Queridos, vamos lá mais adiante. A Bíblia diz que depois que o ribeiro se seca, a Bíblia diz que Deus diz a Elias para ele ir até uma viúva. E nós sabemos que Deus disse a Elias que lá ele já tinha ordenado aquela viúva para te alimentar. Por quê? Porque o ribeiro poderia ter sido seco. O ribeiro se secou porque a chuva não caía. Mas só que tem uma coisa: que a providência de Deus não se limitava à água do ribeiro. A providência de Deus não se limitava ao pão que o corvo trazia. Você não entendeu? Eu vou te explicar. A providência de Deus na sua vida não é limitada. Não pense de maneira nenhuma que o ribeiro pode se secar, a fonte pode secar, mas só que a providência de Deus vai continuar caindo na sua vida. É, meu filho, é minha filha, não pense de maneira nenhuma que uma porta vai fechar e você vai ficar desamparado. Uma porta pode fechar duas ou três, mas só que tem uma coisa: que a providência de Deus não vem da terra, não vem da direita, não vem da esquerda. A sua providência vem do céu, e esta providência ninguém vai deixar.
daquela viúva. Nós sabemos que ele aumenta a farinha daquela viúva, que a Bíblia diz que já estava desacreditada. Aquela viúva que já estava desanimada. Aquela viúva que já pensava que aquela era a sua última refeição. Mas a Bíblia diz que Deus tinha ordenado aquela viúva para alimentar Elias. E eu te disse que a providência de Deus não é limitada. Eu te disse que a providência de Deus na vida de Elias era ilimitada. E observe que a providência de Deus na vida de Elias não se limitava somente a Elias, mas se limitava a todos que estavam ao seu redor. Deixa eu te explicar para que você possa entender. A providência de Deus na sua vida não só vai até você, mas vai toda a sua casa, vai toda a sua família. Não pense de maneira nenhuma que a providência de Deus só vai limitar na sua vida. Deus manda dizer para a igreja dele: a minha providência na sua vida não se limita somente o aqui e o agora, ela se expande a todos aqueles que te rodeiam, a todos aqueles que te cercam. Então acredite, meu filho, permaneça, porque a providência de Deus é limitada. Queridos, observe que a Bíblia vai nos revelar que também aconteceu algo triste naquele dia. A Bíblia diz que também o filho daquela mulher veio a morrer, mas nós sabemos que ele não permaneceu morto. A Bíblia vai nos revelar que Elias veio trazer ele à vida. E a Bíblia diz que então o tempo passa. E a Bíblia diz que se passa um bom tempo, e Deus aparece até Elias e diz: olha, Elias, apresenta-te a Acabe. Observe que ele disse que Acabe estava procurando Elias por vários lugares, por várias nações, por vários reinos, mas ele não conseguia encontrar Elias. Mas só que tem uma coisa, que agora Elias que vai se encontrar com Acabe. Sabe por quê? Porque enquanto Acabe procurava Elias e não encontrava, para Elias encontrar Acabe era mais fácil, mais simples. Sabe por quê? Porque Elias estava guardado por Deus, mas Acabe estava exposto. Acabe estava para todos verem. Ou seja, Elias era simples para ele encontrar Acabe. A Bíblia diz que então Elias se encontra com Acabe. E nós sabemos que então Elias propôs a Acabe um desafio. E ele diz agora que era para Acabe pegar os seus profetas e levar até o monte de Deus. E chegando naquele monte Carmelo, a Bíblia diz que então Elias ia orar, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Queridos, a Bíblia diz que quando chega lá no monte, a Bíblia vai nos revelar que Elias olha para toda a nação que está ali reunida, que está todos ali ouvindo e vendo aquele acontecimento. A Bíblia diz que Elias olha para eles e diz: olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Sabe por quê? Porque aquele povo não sabia qual caminho seguir. Algumas pessoas são desta forma. Eles querem desfrutar das coisas de Deus, mas também querem desfrutar das coisas do mundo. Mas a minha Bíblia diz que ele não vai desfrutar nem de um lado nem de outro. Sabe por quê? Porque você não pode agradar a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar a outro. Se Deus é Deus, segue. Se é Baal, segue. Se é para servir a Deus, vamos servir de verdade. Vamos servir com sinceridade. Vamos servir de coração. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que vale a pena. Sabe por que algumas pessoas não crescem? Sabe por que algumas pessoas continuam no mesmo lugar? Sabe por que tem algumas pessoas que não mudam? É porque ela fica em dois pensamentos. Ela não sabe a qual Deus seguir. Ela não sabe o que quer, mas sabe aquele que quer. Aquele que sabe o que quer. Aquele que tem foco no Senhor. Ele cresce, ele progride, ele vai adiante, ele sai do lugar. Sabe por quê? Porque aquele que tem fogo no céu, o céu se abre para ele. Aquele que tem sinceridade com Deus, a graça do Senhor desce sobre ele.
espera é céu. O que te espera é o Senhor dos Exércitos. Queridos, a Bíblia vai nos revelar que então o desafio começa. E a Bíblia diz que a Elias manda os profetas de Acabe clamarem primeiro ao seu Deus. E todos nós sabemos que eles clamam, mas ninguém lhe responde. A Bíblia vai dizer que chega um certo momento que Elias começa a zombar deles. Elias começa a fazer chacota deles. Elias diz: por que você não clama mais alto? Quem sabe ele está dormindo e ele acorda. A Bíblia diz que eles começam a se cortar como eram de costume. Mas a Bíblia diz que palavra nenhuma era respondida. Nem Deus nenhum deles lhe respondia com fogo. A Bíblia diz que eles clamam até o meio-dia. E a Bíblia diz que eles cansam de tanto clamar. E Elias agora vai clamar ao seu Deus. Agora chega a hora de Elias. Elias sozinho contra 400 profetas de Baal. A Bíblia vai nos revelar que Elias agora, primeiro o altar que ele tinha preparado para Elias. Observe que eles mesmos prepararam o altar. Um para eles e um para Elias. Mas a Bíblia diz que Elias agora vai até o altar que eles tinham preparado. A Bíblia diz que o altar tinha algumas pedras que estavam todas desordenadas. A Bíblia diz que Elias coloca aquelas pedras, uma em cada lugar. Coloca aquelas 12 pedras, conforme as 12 tribos de Israel, que estavam desunidas, que estavam separadas. A Bíblia diz que eles colocam tudo unida. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor tem que permanecer em união. No altar que tem desunião, o fogo do Senhor não desce. O altar que não tem união, o fogo do Senhor não desce sobre ele. Observe que Elias, sabendo, mesmo ele sendo profeta do Senhor, ele entendia e sabia que aquele altar, da maneira que estava, o altar que estava quebrado, todo desordenado, a Bíblia diz que mesmo estando daquela situação, mesmo Elias sendo homem de Deus, mesmo assim o fogo não ia cair sobre aquele altar. Sabe por quê? Porque Elias entendia que para o fogo descer era necessário o altar estar reparado, era necessário o altar estar bem no lugar colocado. Meu filho, minha filha, sabe por que tem algumas pessoas que clamam e não acontece nada? É porque eles querem clamar a Deus de maneira errada. O altar está todo quebrado e eles querem que o fogo caia sobre ele, mas não vai descer. Só vai descer quando você reparar o seu altar, quando você colocar o altar no lugar, quando você colocar sua vida em ordem, quando você se colocar na posição. Eu tenho certeza de uma coisa, que quando você clamar, meu filho, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Quando você clamar, meu filho, o fogo vai descer sobre este altar. Mas Deus manda eu te dizer, enquanto a sua vida estiver desse jeito, o fogo não vai cair, Deus não vai falar, Deus não vai se manifestar. Mas se você decidir mudar, renunciar, eu tenho certeza de uma coisa, o céu vai se abrir sobre você e Deus vai entrar em ação. Elias, depois de fazer tudo aquilo, reparar o altar e colocar tudo certo, tudo em união, a Bíblia diz que Elias agora começa a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele clama ao Senhor, a Bíblia diz que imediatamente desce fogo sobre aquele altar. Elias não precisou demorar muito. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Mas nós temos que entender que tudo é um processo. Elias precisou reparar o altar, precisou colocar as pedras tudo no lugar. Elias precisou fazer tudo direitinho. Sabe por quê? Para que a graça do Senhor viesse sobre ele, para que o fogo do Senhor viesse descer. Porque às vezes nós achamos que só orar é o suficiente, nós achamos que só clamar é o suficiente, mas nós precisamos entender que antes dessa oração tem um processo. Antes de Deus se manifestar,
nós temos que preparar o caminho, nós temos que preparar o nosso altar para que venha estar de acordo para receber a graça do Senhor. Porque tem muitas pessoas que, se Deus fosse descer fogo, eles não iriam suportar, porque o altar não suporta o fogo que está por vir. É por isso que Deus ainda não te deu aquilo que você pede, é por isso que Deus ainda não derramou aquilo que você busca, é porque você ainda não está preparado, é porque você ainda não vai suportar. Deus manda te dizer que é preciso você reparar o altar, é preciso você passar por esse processo. Porque eu me lembro de Davi. A Bíblia diz que Davi ia buscar a arca do Senhor, e a Bíblia diz que ele foi buscar a arca do Senhor de qualquer maneira, foi buscar a arca do Senhor em bois e cavalo, sendo que não podia, que só os sacerdotes ou os levitas poderiam carregar a arca do Senhor. A Bíblia diz que ele foi fazer uma coisa boa, ele foi fazer algo de bom, trazer a presença de Deus de volta para Israel, porque a arca representava a presença do Senhor. Mas só que tem uma coisa, ele foi buscar a presença de Deus de maneira errada, e terminou em tragédia. Terminou que quando a arca foi pender, a Bíblia diz que Uza foi segurar a arca para ela não cair. A Bíblia diz que Deus matou Uza naquele mesmo instante. Uza significa aquele que tem a força. Ele achava, porque ele era forte, ele poderia segurar a arca de Deus. Mas só que a arca do Senhor não é para qualquer pessoa, a presença de Deus não é para qualquer um. Tem que estar preparado, tem que suportar. Uza não estava preparado e foi tocar naquilo que não podia. Foi por isso que terminou em tragédia. Sabe por que tem algumas pessoas quebrando a cara? Sabe por que tem algumas pessoas que ficam na igreja, passam um mês ou dois e saem e não suporta? É porque ele não suporta o poder da arca, ele não suporta a arca, e aí eles querem segurar do mesmo jeito. Mas Deus manda eu te dizer, meu filho, a arca é só para aqueles que estão preparados, a presença é só para os escolhidos, a presença é só para aqueles que estão preparados para receber. Eles observem que depois de tudo isso, a Bíblia diz que o povo fica maravilhado. Depois que Elias ora, o fogo desce do céu, o povo fica todos atônitos, e todo o povo percebe que Deus é Deus. Todo o povo percebe as escolhas que eles tinham feito. Todo o povo percebe que eles estavam seguindo um Deus cegamente, um Deus que tinha mão, mas não apalpava, um Deus que tinha pé, mas não andava, um Deus que tinha olhos, mas não via. É o Deus que algumas pessoas ainda continuam a seguir. É triste dizer, mas muitas pessoas ainda depositam a sua fé nesse Deus. É por isso que eles continuam com a vida miserável. É por isso que eles continuam amargurados, tristes e cabisbaixo, porque continuam seguindo a um Deus morto. E a Bíblia diz que eles se tornam semelhantes ao Deus que eles servem. Mas nós somos diferentes. Nós servimos a um Deus diferente. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus que a Bíblia vai nos dizer que Ele pega a água do mar com a concha das suas mãos. A Bíblia vai nos dizer no livro de Isaías que Ele pega as estrelas, chama cada uma pelo seu nome e sabe quantas elas são. Sabe por quê? Nós servimos a este Deus que tudo pode. Então não há porquê, meu filho, você está com dúvida no coração. Não há porquê você está questionando o poderio do nosso Deus. Eu sei que as coisas às vezes ficam duras, eu sei que às vezes as coisas apertam e parece que está difícil, e às vezes pensamos que não vamos aguentar. Mas só que tem uma coisa, meu filho, é na sua cabeça, e lembre que o seu Deus pode todas as coisas. Lembre que o seu Deus pode tudo, e que para Deus nada é impossível. Ainda que pareça que não existe, Ele traz a existência aquilo que não existe. Ainda que pareça que você não está vendo a porta, mas Ele vai abrir mesmo que não tenha parede. Ainda que você pense que não vai acontecer, Ele vai fazer acontecer. Sabe por quê? Porque não há quem possa escapar das suas mãos. E operando Deus, quem impedirá? E nenhum dos seus pensamentos poderão ser impedidos, meu filho. Então, se eu fosse você, eu parava de reclamar, eu parava de murmurar, eu parava de questionar e adorava mais, e exaltava mais, e agradecia mais ao Senhor, porque aí
todos os profetas de Baal que estavam ali. A Bíblia diz que então, depois que Elias faz tudo aquilo, a Bíblia vai nos revelar que Elias vai orar. E a Bíblia diz que Elias ora para que a chuva venha cair novamente sobre a terra. E nós sabemos que Elias ora e a chuva veio cair. E a Bíblia vai nos revelar que quando Acabe chega até Elias, melhor dizendo, quando Acabe chega até a Jezabel, ele conta tudo o que aconteceu a Jezabel. Mas a Bíblia vai nos revelar que quando ele conta tudo a Jezabel, Jezabel fica indignada, Jezabel fica irritada, Jezabel fica muito nervosa. E a Bíblia diz que ela logo diz: que me faça os deuses outro tanto, se amanhã Elias não estiver como um dos meus profetas. Queridos, a Bíblia diz que quando Elias fica sabendo disto, a Bíblia diz que o profeta que eu acabei de contar um pouco da sua história, o profeta que eu acabei de falar um pouco da sua tremenda ousadia, que não tinha medo, o profeta que eu acabei de falar de todos esses feitos, a Bíblia vai nos dizer que este profeta agora, quando houve uma ameaça de Jezabel, a Bíblia diz que agora este profeta começa a caminhar. E a Bíblia diz que ele deixa o seu moço e caminha para o deserto. E a Bíblia diz que ele senta debaixo de um pé de giesta, ou algumas traduções zimbro. A Bíblia vai nos dizer que quando Elias senta debaixo desse pé de giesta, a Bíblia vai dizer que Elias começa a pedir a morte. Elias começa a dizer a Deus que ele não é melhor do que os seus pais. Elias começa a dizer a Deus que para ele não dá mais. Elias começa a dizer a Deus que ele não aguenta mais. Queridos, observem que é o mesmo profeta que eu lhe disse, que orou e a chuva não veio cair. Que orou, a chuva veio cair. O mesmo profeta que orou e o fogo desceu do céu. Este mesmo profeta agora está com medo de uma pequena ameaça. Queridos, quando eu começo a ler isto aqui, eu fico a minha mente dá um nó, o meu cérebro fica um pouco confuso. Por quê? Porque eu vou ver a trajetória do profeta Elias, e de maneira nenhuma jamais eu pensaria que este profeta temeria neste ponto, temeria uma pequena ameaça desta. Mas quando eu fui fazer questionamento a Deus, logo veio a resposta. Sabe por que Elias veio neste momento a fraquejar? Sabe por quê? Porque Elias não era nenhum super-homem. Elias não era nenhum superman. Elias era apenas um homem de carne e osso, igualmente a mim e a você. Às vezes eu e você olhamos para aquele que está nos liderando e nós achamos que ele não tem nenhuma fraqueza. Nós olhamos e achamos que ele aguenta tudo, suporta tudo. Mas nós estamos enganados. Sabe por quê? Porque ele chora como você chora, ele sangra como você sangra, ele lamenta como você lamenta. Mas só que tem uma coisa, que a pastora não é nenhuma mulher maravilha. Ela é apenas uma mulher de carne e osso. Ela está sujeita às mesmas falhas, ela está sujeita às mesmas fraquezas, ela está sujeita às mesmas coisas que você. Mas sabe por que ela não cede? Sabe por que ela não se entrega? É porque ela olha para frente e vê que você está aqui. Ela olha e vê que tudo vale a pena. Ela olha e vê que mesmo sendo difícil, que mesmo as coisas sendo duras de aguentar, ainda assim ela sabe que dá para suportar. Sabe por quê? Porque ela sabe que nada disso é em vão. Ela sabe que nada disso é à toa. É por isso que ela aguenta. É por isso que ela suporta. É por isso que ela parece forte. É por isso que ela lhe mostra que ela é forte. Sabe para quê? Para te dar força, para que você não venha fraquejar, para que você venha aguentar. Sabe por quê? Ela está aqui mostrando que pode suportar as mesmas coisas que você. Ela pode cair, ela pode tropeçar, mas só que ela está de pé. Sabe por quê? Para mostrar a você que pode sim você estar na presença do Senhor e permanecer santo. Pode sim você estar na presença do Senhor e permanecer fiel. Pode sim um crente ser jovem e ser santo. Pode sim um crente ser crente e permanecer santo, que
Mas a Bíblia diz que Deus vai até Elias por intermédio do anjo. A Bíblia diz que Elias está dormindo. Ele queria que Deus te matasse. Ele queria que Deus tirasse a sua vida. Mas a Bíblia diz que o anjo toca Elias e diz: levanta, Elias, e come. A Bíblia diz que quando Elias levanta, está lá pão cozido sobre as brasas, e está também água para que ele pudesse beber. A Bíblia diz que Elias veio, comeu e bebeu e tornou a deitar. Observe que quando Elias voltou a dormir, o anjo novamente voltou até Elias e disse: olha, Elias, levanta, come e bebe, porque a tua jornada é muito longa. Queridos, algo aqui eu acho muito lindo, algo aqui eu acho muito interessante. Observe que Elias entra no deserto e começa a dizer a Deus que não aguenta mais. Começa a dizer a Deus que não suporta mais. Começa a dizer a Deus que quer morte, que não dá mais para ele. Começa a limitar a sua jornada. Começa a limitar o seu ministério. Mas só que tem uma coisa, que quando Elias estava pedindo a morte, Deus veio para Elias e disse: come e bebe, Elias. Enquanto Elias estava dizendo que não aguentava mais, Deus estava dizendo: olha, Elias, você está me pedindo a morte, mas só que tem uma coisa, que eu vou te dar vida. Ai, meu Deus do céu. Enquanto Elias estava dizendo que o seu ministério estava acabando ali, sabe que Deus estava dizendo para Elias: levanta, Elias, come e bebe, porque o teu ministério não vai acabar aqui. A tua jornada não vai até aqui. A tua jornada vai mais além. Você não entendeu? Vou te explicar. Enquanto você está limitando, dizendo que não aguenta passar daqui, que não aguenta passar de hoje, que não suporta mais, Deus manda te dizer uma coisa: olha, meu filho e minha filha, não é você que limita até onde você vai, não é você que diz até onde você vai parar, é o Senhor que determina até onde você vai. E Deus está dizendo que você não vai parar aqui. Não é porque o diabo disse que você ia parar, é que você vai parar. Não é porque o diabo fez uma reunião de inferno para destruir a tua vida, é que você vai morrer. Sabe por quê? Porque você tem um Deus velando por sua vida. Enquanto o diabo está planejando te destruir, a Bíblia diz que ele pode fazer plano, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Deixa ele fazer plano. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Eles observam que Elias está fraco. Elias está pedindo a morte. Mas só que tem uma coisa, que Deus não dá aquilo que Elias quer. Eu me lembro do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo chega para Deus e diz: Senhor, tira o meu espinho da minha carne. E Deus olha para ele e diz: não. Ele diz: por que, Senhor? Ele diz: porque quando você pensa que está forte, você está fraco. Mas quando você pensa que você está fraco, você está forte. Imagina o apóstolo Paulo perguntando a Deus por quê. E Deus responde para ele e diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não entendeu, eu vou te explicar melhor. Enquanto você está dizendo que está fraco, enquanto você está dizendo que não aguenta mais, enquanto você está dizendo que não dá, Deus está dizendo: ei, meu filho, não se preocupa não. Clama a mim, porque o meu poder vai entrar em ação. Clama a mim, porque o meu poder vai entrar na sua fraqueza. Enquanto você está dizendo: eu não aguento mais, não dá mais para mim, se coloque de pé por gentileza. Enquanto você está dizendo: o meu ministério vai acabar aqui. Enquanto você está dizendo: a luta está travada, eu não estou aguentando mais, está chorando desesperado, Deus está dizendo: é bom, meu filho, é bom que você chore, é bom que você lamente. Sabe por quê? Porque você está me clamando, porque você necessita de mim. E Deus quer que eu e você dependa dele. Deus quer que você continuamente continue dependendo dele. Sabe por quê? Porque não tem como o poder dele se aperfeiçoar na fortaleza. Ele disse ao apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você está achando que não dá, é quando você está achando que não aguenta. É nesse momento que Deus vai abrir os céus. É nesse momento que Deus vai se levantar e vai dizer: levanta, come e bebe, porque o que eu estou preparado para você é grande. É grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Ela
vai entrar em ação na sua vida. Observe que Elias estava pedindo a Deus a morte. Mas a Bíblia diz que Deus alimenta Elias. A Bíblia diz que Deus dá comida e dá bebida a Elias. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo a Elias que ele podia estar fraco, que ele podia até mesmo ter fraquejado, a sua bateria podia até mesmo ter sido descarregada por causa da sua trajetória. Mas só que tem uma coisa, que a minha e a sua bateria não é daquelas que descarrega e joga fora. A minha e a sua bateria é recarregável. E você pode até chegar momento que queremos chutar o pau da barraca e querer desistir. E você chega momento que olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos saída, não vemos solução. Mas só que tem uma coisa, que é quando nós olhamos e não vemos a porta de escape, é nesse momento que Deus se levanta. É nesse momento que Deus entra em cena para mostrar para mim e para você que mesmo quando tudo parece perdido, Ele vai te ajudar. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando você já entregou as cartas, mesmo quando você já jogou no chão, você já se desesperou e disse não dá mais, mesmo quando você já achou que estava tudo acabado, é nesse momento que Deus olha para mim e para você e diz: olha, meu filho e minha filha, eu vou te levar mais adiante, eu vou te levar mais adiante, eu vou te colocar mais além. Você está achando que aqui está ruim, mas eu vou te colocar a novos horizontes, eu vou te levar a lugares maiores, a lugares melhores. E para isso, o meu poder vai entrar em ação em você. Ei, meu filho, ei, minha filha, você pode estar fraco, mas Deus está dizendo: levanta, come e bebe. Ele nesta noite está te dando alimento espiritual, porque você estava achando que não aguentava mais, você estava achando que não dava mais, mas Ele está te dizendo: você só estava fraco, falta de alimento, mas nesta noite Ele vai te alimentar e vai te dizer: levanta, come e bebe, porque a tua jornada é longa. O que Deus tem preparado para você vai muito além do que você pode imaginar. O que Deus tem preparado para você vai muito além do que você pode compreender, vai além da compreensão humana. O apóstolo Paulo, ele disse: o que os ouvidos não ouviram, o que nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para o que eu amo. Ei, meu filho, ei, minha filha, não pense de maneira nenhuma que você vai continuar prostrado, não pense de maneira nenhuma que você vai ficar envergonhado. Sabe por quê? Porque se prepara, porque dentro de pouco tempo aquilo que há de vir virá e não tardará. Se prepara, meu filho, porque vai chegar novo tempo, vai chegar novos momentos, vai chegar nova era para você. Você que estava achando que estava ruim, Deus manda eu te dizer: te prepara, porque você vai começar a cantar o hino da vitória. Você vai começar a se levantar e cantar ao Senhor. Você que estava achando que não parava de chorar, Deus manda eu te dizer hoje: o sol da justiça vai raiar na sua vida. Hoje a tristeza vai ter que dar um basta, ela vai ter que se converter em alegria. É hoje que Deus manda eu te dizer que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, Andore de cai, aleluia, aleluia. Entrou no deserto triste, cabisbaixo, pedindo a morte. Mas a Bíblia diz que quando ele chega lá, Deus alimenta Elias e diz a Elias para ele comer e beber, que a sua jornada era longa. Às vezes, o diabo olhou para Elias quando Elias entrou naquele deserto e via Elias pedindo a morte. Acredito que eles começaram a comemorar, acredito que eles começaram a festejar, mas só que eles já estavam enganados. Sabe por quê? Porque Elias não servia a qualquer Deus, Elias não servia a qualquer um, Elias servia ao Deus Todo-Poderoso. Assim também é você. Às vezes nós achamos que chegamos ao nosso limite, que atingimos o nosso objetivo, mas estamos enganados, porque o nosso objetivo não termina onde nós achamos que ele termina. O nosso objetivo só vai terminar quando Deus determinar. E Deus manda te dizer, meu filho, que o seu objetivo ainda não foi concluído, a sua obra ainda não terminou, a sua obra vai muito além
além daqui. A sua obra vai muito além disso. Ele manda te dizer para você se levantar, sacudir a poeira do seu pé, porque Ele vai te levantar e Ele vai te exaltar e vai mostrar que Ele é Deus na sua